Oi, gente, boa noite, boa tarde. Acho que a gente pode dar início à mesa, né? Queria agradecer a todo mundo que veio aqui na mesa. Hoje a gente vai fazer o lançamento desse livro, Rosa Luxemburgo, A Águia da Revolução, um livro que a Diana Assunção escreveu. Queria começar, antes de apresentar os convidados, saudando a paralisação dos trabalhadores, né, da Unicamp. Hoje o IFISH está paralisado. Mesmo assim, inclusive, alguns trabalhadores nos ajudaram a abrir o auditório, etc. Mas é uma paralisação muito importante, que está lutando, né, pelo reajuste salarial e contra o ponto eletrônico, que são ataques da reitoria do Tom Zé, e que o próximo reitor, o Cezinha, já começou e vai seguir implementando, né? Então, queria prestar todo apoio a essa paralisação dos trabalhadores. Bom, gente, aqui na mesa hoje com a gente para o lançamento do livro está o Fábio Querido, que é professor aqui do IFISH. Queria já agradecer pela participação. A Diana Assunção, que é historiadora e dirigente nacional do MRT e que escreveu esse livro, né? E o Guilhermo Iturbide, que é um militante revolucionário do PTS, Partido Irmão do MRT, né, na Argentina, e também é especialista em Rosa Luxemburgo. Bom, gente, esse é um livro que a gente lançou na última sexta lá na Casa Marx. É um livro da editora Iskra, uma editora militante, né, que nós do MRT impulsionamos. Inclusive, esse livro conta com uma apresentação da Isabel Loureiro, também com uma contracapa da Rita Von Hunt. Elas também tiveram no lançamento na última sexta lá na Casa Marx. E é um livro que conta um pouco pra gente sobre a Rosa Luxemburgo, uma militante revolucionária, uma das mais importantes, né, militantes revolucionárias, que não só contribuiu grandemente na sua época para a Revolução, junto com grandes revolucionários como Trotsky, o Lenin, mas que também tem uma teoria que atravessa gerações e até hoje é muito pertinente para a gente discutir, né? A Rosa Luxemburgo faz um debate, inclusive, muito importante com a conciliação de classes, dando uma luta política ferrenha contra a conciliação de classes, que naquele momento estava expressa ali pela social-democracia alemã, partido que até então ela fazia parte, que depois perseguiu e assassinou a Rosa Luxemburgo. E hoje, quando a gente olha para o Brasil, é um país que está aí sendo gerido, né, sendo dirigido por um governo de conciliação de classes, do Lula e do Alckmin, e esse debate se faz ainda mais necessário, né? A gente viu essa semana o que a conciliação de classes significa, com um corte bilionário nas federais que foi anunciado pelo Lula, inclusive que depois ele teve que dar um passo atrás, fruto, né, das mobilizações e do que causou, né, nos estudantes, nos professores, esse corte bilionário, mas que ainda segue um corte bastante importante para as universidades federais. Também passou o arcabouço fiscal, que a gente sabe o nível de precarização e corte que significa. Então, acho que, mais do que nunca, essa mesa é extremamente pertinente e chamo todo mundo a conhecer o livro, a comprar, está em venda ali fora, na banquinha da Iskra, né? Bom, eu acho que, para além disso, eu queria apresentar o Instituto Casa Marx. A gente lançou esse livro junto com o Instituto Casa Marx. A Casa Marx é uma casa que a gente tem lá em São Paulo, em frente ao metrô da Vila Madalena. É uma casa que busca reunir debates da intelectualidade, do marxismo, fazer grandes debates. A gente fez diversas atividades desde quando ela foi lançada, junto com mães de jovens assassinados pela polícia. Enfim, e a gente quer expandir essa Casa Marx para todo o Brasil, levar o Instituto Casa Marx com atividades como essa para universidades de todo o Brasil, e por isso também a gente faz um chamado a todo mundo a contribuir com a Casa Marx, com esse projeto. A gente é um partido de militantes revolucionários que não recebe dinheiro de patrões, que não recebe dinheiro do governo, e para a gente é muito importante a contribuição de cada um para que a gente possa seguir esse projeto, né? A gente recolhe contribuições pelo Pix apoie@casamarx.com.br. Lá na banquinha também tem mais informações de como vocês podem apoiar a Casa Marx e ajudar a gente a expandir para todo o Brasil. Bom, gente, sem mais demoras, né? Quero começar a mesa. Acho que a gente pode começar pelo Querido, né? Depois ser o Guilherme e por último a Di. E aí a ideia é que a gente faça uma abertura. Vocês podem ficar livres. A gente pensou em 15 minutos inicialmente, mas não tem problema se passar. Depois abra para questões que os convidados possam responder, e depois a gente faz um fechamento, que todo mundo fale mais um pouquinho para a gente fechar a mesa. Tudo bem? Então eu vou passar para o Querido.
noite, boa tarde, já noite, exatamente 6 horas. Eu queria começar, evidentemente, agradecendo o convite por participar desse lançamento, a Iskra, Casa Marx, o N que me convidou, que está aqui diretamente, a Vitória, que chegou por aí agora, não estou vendo, Vitória que está ali. É um prazer enorme estar aqui com a Diana Assunção e com o Guilherme e com a Juliana também, que está aqui mediando. Então, em primeiro lugar, queria destacar, enfim, dizer que para mim é um prazer poder estar aqui discutir esse livro, que finalmente eu consegui ler, porque era um livro que, enfim, daqueles que a gente, que eu estava em mira, e infelizmente teve essa oportunidade que eu pude me dedicar a ele agora, assim que ele acabou de ser lançado, né? Então, eu queria começar dizendo o quanto, e acho que é por aí que vai a minha intervenção, a importância desse livro, quanto ele, enfim, é um livro que, em relação ao qual eu não tenho nenhum reparo a fazer, ou nenhuma crítica, ou nenhuma questão específica. Então, eu digo isso porque a minha fala aqui vai ser um pouco, eu vou pensar junto com você, colocando algumas questões, eventualmente uma ou outra divergências, mas nem é o caso, mas uma ou outra nuance, e depois você fique à vontade para reagir àquilo que você quiser, ou não. Enfim, acho que a ideia é um pouco eu vou tentar um pouco pensar junto com o livro e mostrar no que o livro me estimulou a pensar, e acho que isso a gente consegue estabelecer um diálogo, né? Bom, acho que a Rosa Luxemburgo, esse é o primeiro ponto, e isso também faz o livro da Diana ser um livro tão fascinante, é que a Rosa é uma personagem fascinante, né? Como a gente sabe, em todos os níveis, político, intelectual e mesmo pessoal, ela também era, por diversas razões, algumas das quais a Diana pontua muito bem. E como qualquer figura dessa proporção, quer dizer, assim como pela maneira trágica com que ela foi morta, assassinada, não é? Ela sempre esteve, a Rosa, e ainda está, não é, sujeita a certas mitificações, a certas idealizações que quase sempre minimizam o que a própria Diana diz, a materialidade dos seus combates, em especial, evidentemente, do seu combate revolucionário. Não é? E no caso, é uma espécie de... Isso acontece com vários autores da tradição revolucionária. Eu penso no próprio Walter Benjamin, porque o Benjamin dizia que há sempre um perigo do conformismo que tenta se apoderar da tradição, no caso da tradição revolucionária, né? Isso acontece também com a Rosa, aconteceu com o próprio Benjamin. No caso da Rosa, assim como do próprio Benjamin, aliás, são muito diferentes, mas nesse ponto coincidem, há o agravante de que a crítica que ela fez, o que eles fizeram no caso das burocracias, da social-democracia alemã, no caso da Rosa, e do stalinismo, no caso do Benjamin, foi utilizada não somente para a crítica do stalinismo, que seria evidentemente justo, não é? Mas também para a construção, muitas vezes, de uma perspectiva democrática ou democratizante, que se tem algo de socialismo no sentido amplo, não tem muita coisa de revolucionário. Não é? E a Rosa Luxemburgo, evidentemente, assim como o Benjamin, aliás, foram de maneiras diferentes. O Benjamin não foi alguém de partido como a Rosa, mas foram ambos revolucionários, né? Então é nesse cenário que se insere, e daí a importância do livro da Diana Assunção, quer dizer, que nos mostra essa Rosa Luxemburgo, a águia da revolução, como diria. Então um ponto notável do livro, um dos pontos altos dentre vários, é exatamente a capacidade que a Diana demonstra de retomar as reflexões da Rosa Luxemburgo no contexto político em que elas foram elaboradas. Aqui acho que a gente tem uma abordagem marxista, materialista da Rosa Luxemburgo, nesse sentido. Porque esse é o primeiro passo exatamente para se contrapor às leituras subsequentes, esse retorno ao contexto em que os debates e polêmicas nas quais a Rosa se envolveu, é o primeiro passo para se contrapor exatamente às leituras posteriores que tenderam a retomar certos aspectos isolados do pensamento da Rosa Luxemburgo, quase sempre, ou muitas vezes, extraindo-os como se fossem fragmentos que pudessem ser manipulados ao bel prazer. Não é? Então, a interpretação da Diana Assunção é uma interpretação que se compreende, à primeira vista, num primeiro momento, sobretudo no seu contraste com essas outras leituras.
né, tais como elas se manifestaram no Brasil e no mundo. Né, ou seja, uma leitura que volta ao passado para restituir aquilo que ainda há de atual ainda ativo nesse pensamento da Rosa Luxemburgo, e mais que isso, de qual atualidade se trata, afinal de contas. Não é? Então daí a crítica a esse resgate, essa apropriação da Rosa como uma precursora de um socialismo democrático. Não que ela não fosse socialista ou democrática, mas era revolucionária também. Não é? Então, essa Rosa socialista democrática, que em geral é contraposta ao stalinismo, volto a dizer, evidentemente justo, mas que acaba também, quer dizer, mira o stalinismo, mas acaba acertando também no Lenin e no Trotsky. Não é? Daí a ênfase, como a Diana mostra muito bem, a ênfase nessas leituras da Rosa no escrito dela de 18 sobre a Revolução Russa, que nem foi publicado imediatamente naquele momento, não é? E que estava envolvido numa polêmica muito específica, como a Diana nos mostra muito bem. No Brasil, isso que é interessante, também traz para o nosso contexto, é um caso paradigmático um pouco dessa situação, né? A Diana mostra muito bem como a importância que o Mário Pedrosa teve, né? É uma figura que foi muito importante, precursor da oposição de esquerda no Brasil, do trotskismo, depois se afasta do trotskismo e se aproxima de um certo luxemburguismo, não é? Mas a Diana nos mostra o quanto, num primeiro momento, quer dizer, a ruptura com o Partido Comunista, a adesão ao trotskismo, a oposição de esquerda, e depois a ruptura com o trotskismo. A leitura da Rosa no Mário Pedrosa vem nesse contexto. Quer dizer, então ela é uma espécie de ela se torna para ele uma legitimação simbólica, a gente pode dizer, para a elaboração de uma perspectiva social-democrata, socialista democrática nesse sentido específico. Não é? O Mário Pedrosa, como a gente sabe, foi um aderente de primeira hora do PT, e exatamente porque ele via no PT como uma espécie de concretização desse ideal socialista democrático que ele encontrava na Rosa. Não é? E essas relações, aliás, é um dos pontos também muito interessantes do livro, é a análise dessas relações do pensamento da Rosa Luxemburgo com a formação e desenvolvimento do PT. Né? Porque a Rosa foi uma fonte de inspiração para alguns intelectuais que participaram da formação do PT, a ideia de um partido de massas e assim por diante. Eu penso, por exemplo, nos intelectuais de um coletivo que se juntou ao PT, Coletivo Desvios, que era um grupo assim chamado autonomista, Marilena Chauí, dentre outros, né, que fazia uma crítica à ideia do partido de vanguarda, né, uma ideia de uma democracia construída de baixo para cima. Não é? E a Diana nos mostra como essa situação, ela volta a esse contexto para nos mostrar o quanto essa situação era complexa. Quer dizer, a própria formação do PT, um assim chamado sindicalismo autêntico, não é? Estava ali num contexto de ascensão das greves e lutas entre 78 e 80, e como, de alguma maneira, a ambiguidade da formação do PT, vamos dizer assim, não é, tem a ver com, digamos, uma certa postura de frear um pouco a radicalidade das lutas contra a ditadura naquele contexto. Não é? Então, nesse sentido, a Rosa que a Diana nos mostra e nos resgata, não é? E que inspira ela também como militante na atualidade, é a Rosa da luta contra as burocracias sindicais, quer dizer, contra a burocracia, contra o Partido Social Democrata Alemão, até 1914, não é? Sobretudo, mas depois também. Então é a Rosa da greve de massas, não é? E não a suposta crítica do bolchevismo. A trajetória posterior do PT dá razão a Diana, não é? Eu diria apenas, aqui é uma das poucas nuances que eu faria para a gente pensar junto, eu diria apenas que ela pode ser um pouco problematizada, nuançada, quando remetida às origens do PT. De fato, acho que você tem razão, o PT nunca se colocou como um partido revolucionário, muito menos como um partido de vanguarda. Então, nesse sentido, como você mostra muito bem, a Rosa era mais uma inspiração, mais imagética, vamos dizer assim, mais uma imagem que se criava do que propriamente prática. Não é? No entanto, eu acho que havia algumas razões no início para uma certa afinidade eletiva entre o que se passava com a formação do PT, com todos os limites que a gente pode visualizar, e o pensamento da Rosa Luxemburgo. Não é? Evidentemente, o PT nunca foi, não era e nunca foi um partido luxemburguista, não é? Mas no âmbito da tradição do marxismo clássico revolucionário,
a Rosa Luxemburgo permitia pensar, talvez ao preço de uma certa diluição do seu pensamento, isso é verdade, né? Mas permitia, de todo modo, pensar uma outra relação entre partido e massas. Veja, com isso eu não estou querendo dizer que a Diana está equivocada em destacar as convergências entre Rosa e Lenin e Trotsky. Não é? Tanto quanto, assim como as diferenças entre o ponto de vista deles, dos três, e o que se passou no caso do PT. Ao contrário, acho que você mostra muito bem o quanto, por exemplo, as divergências, e esse é outro ponto fundamental, as divergências entre a Rosa e o Lenin e o Trotsky, o jovem Trotsky, depois o Trotsky da época da Revolução, o Lenin também com as mudanças que ele teve, mas as divergências entre eles se davam no quadro do marxismo revolucionário. E mais, no quadro de uma discussão sobre o Partido Revolucionário. Quer dizer, a Diana nos mostra, a Rosa permaneceu no Partido Social Democrata Alemão, mesmo depois de 14, e a gente pode criticar isso, mas não por ela ser contra a formação de um Partido Revolucionário. A questão para ela é que ela tinha receio de um possível isolamento político e social. E isso tem muito a ver com o contexto da Alemanha da época, de novo, e a Diana nos mostra isso muito bem. Das discussões do Partido Social Democrata Alemão, que eram diferentes do que se passava na Rússia, na luta revolucionária na Rússia, todo o contexto do czarismo e assim por diante. Não é? Então, quer dizer, pode ter sido um equívoco da parte da Rosa, não é? A Diana chega a apontar, será que não era o momento de já ter rompido ali em 14, por exemplo? Não é? Mas era a maneira como ela encarava a situação, e as divergências aí, mesmo com Lenin e Trotsky, se davam nesse contexto dessa discussão. Não é? Então, o que eu quero dizer é que nesse cenário de convergência mais geral, sobre o partido e sobre a revolução, também em função das especificidades do contexto alemão, não é? A Rosa colocou uma ênfase maior, um pouco maior, na dialética entre partido e massas, entre o partido e a classe. Não que essa dialética fosse inexistente no Lenin ou no Trotsky, ao contrário, mas a Rosa enfatizou mais essa dialética. Né? Então, se muita gente retomou essa dialética num sentido diferente do que ela apostava, ou seja, num sentido do socialismo democrático, reformista, isso não significa que a gente deva abandonar essa preocupação, e nem é isso que a Diana faz, luxemburguista, né, de uma dialética, de uma via de mão dupla entre o partido e a classe. Acho que essa preocupação da Rosa é sempre importante. Né? Então, em uma palavra, eu diria, eu tenho total acordo com a Diana sobre a crítica às interpretações reformistas, que no limite diluem o pensamento, o compromisso inabalável da Rosa com a Revolução, né, com o internacionalismo. Aliás, vale demarcar, a Rosa ela levou tão adiante a perspectiva socialista e internacionalista, além de revolucionário, que no limite ela acabou até minimizando as reivindicações transitórias, é isso que também a Diana mostra bem, assim como o direito à autodeterminação nacional, a crítica que ela fazia aos bolcheviques, e essa questão era fundamental ali no caso da Rússia, com todo o contexto russo. Né? Então, mas ela foi tão internacionalista que acabou se equivocando, do meu ponto de vista, nessas questões. Acho que a Diana também concorda. Não é? E, muito embora, por outro lado, não é, ela tenha sido, isso vale destacar, uma crítica radical do colonialismo, tanto nas intervenções políticas, quanto nos escritos teóricos econômicos dela, Introdução à Economia Política, os cursos que ela deu na escola do partido, a acumulação do capital. Quer dizer, ali há uma crítica, uma ênfase na crítica do colonialismo, né, maior do que estava no Marx até, e ela também foi, isso é importante, uma crítica radical ao antissemitismo. Né? Aliás, isso vale a pena demarcar, ela foi uma das poucas marxistas da época, Trotsky nos anos 30 também foi um pouco nessa direção, a tratar o antissemitismo não como um resquício do passado, mas como um fenômeno moderno, do capitalismo moderno, que portanto teria que ser enfrentado nesses termos. Então, o meu ponto, em resumo, é que essa preocupação com a dialética partido e classe, que é central na Rosa, né, se ela não se contrapõe, no geral, à perspectiva leninista, acho que você sustenta isso com muita propriedade, com razão, ela pode hoje nos ajudar a atualizar essa perspectiva, atualizar a perspectiva revolucionária, em particular no que se refere às mediações políticas desse processo. Né? Então, quando a Rosa dizia, e essa é uma questão bem discutida também, dizia que não se pode prevenir o oportunismo por meio dos estatutos ou das normas organizativas partidárias,
ela não estava subestimando a importância do partido como querem nos fazer crer algumas leituras, né? Ela estava destacando a necessidade de evitar uma fetichização do partido, porque o partido também erra ou pode errar, não é? E vale lembrar isso no momento em que ela estava na oposição interna ao Partido Social Democrata, não é? A direção, sobretudo, do Partido Social Democrata. Então, nesse cenário, a Rosa apostava que essa luta contra o oportunismo, o revisionismo, o reformismo, deveria se dar na própria prática cotidiana, não tem garantia contra isso, né? Evidentemente que não se trata aqui de corrigir o Lenin ou o Trotsky, mas sim de tensioná-los, por assim dizer, a partir das preocupações da Rosa, que é um pouco o que a Diana faz muito bem também. Sobretudo, e aqui tenho total acordo com a leitura da Diana, sobretudo no combate dela, do Trotsky também, contra as burocracias sindicais e políticas, né? E dá uma marca muito forte da atualidade da Rosa. Acho que já tem 15 minutos, eu estou me encaminhando para concluir, né? Porque tudo isso nos leva a uma questão de atualidade fundamental, que é a questão da política, da autonomia relativa, da especificidade da política revolucionária, que a Diana chama da arte da insurreição, né? Quer dizer, ou da relação entre o social e o político, entre as classes e suas organizações e representações políticas, né? A Diana faz uma crítica, eu acho que talvez esse seja de fato o ponto mais criticável na Rosa, e aí seja o caso de tensionar ela a partir do Lenin e do Trotsky nesse sentido, que é um certo déficit dessa arte da insurreição na Rosa, da política, né? Porque a Rosa tinha uma aposta, em alguns momentos até muito esperançosa, a gente pode dizer, mas a aposta de que o próprio movimento social da classe levasse à resolução dos seus problemas, dos seus desafios políticos, né? E a gente sabe que a coisa não é tão, infelizmente, é mais complexa que isso, né? O Daniel Ben-Said, alguém que saiu da tradição trotskista também, mas faz uma crítica à Rosa parecida à sua, que vai um pouco ao encontro da sua, porque ele também vê uma subvalorização da dimensão propriamente política na Rosa, como se a política fosse quase que uma expressão direta do social, não é? E quer dizer, é um ponto importante, decisivo mesmo, porque é o debate sobre a política, quer dizer, a relação entre o social e o político, a classe e os partidos, por exemplo, porque há várias organizações que se reivindicam como partido representante da classe, não é? Mas quem define quem é esse partido? Isso, quer dizer, que define a luta política, né? Daí uma necessidade, que aí sim acho que a Rosa coloca, que vale a pena ser pensada, a necessidade de um certo pluralismo político dentro das forças, no âmbito das forças revolucionárias. Não tem nada a ver com pluralismo liberal aqui, tá? Mas uma ideia, um espaço de luta política em que as forças revolucionárias possam dialogar. E aqui o Lenin é um personagem fundamental, porque ele tinha um pensamento político no sentido forte do termo. O Gramsci também, em alguma medida, né? O Lenin, desde lá o que fazer, mas depois ele permanece, ele estava enfatizando a necessidade de uma mediação política. Ou seja, a necessidade de transformação das lutas e das demandas sociais em uma política de classe. Há um movimento aí, não há uma relação direta ou um movimento ascendente, como em alguns momentos a Rosa acreditava, ainda que evidentemente o partido era fundamental para ela. Mas está dando... Evidentemente que o partido era fundamental para ela, mas ela muitas vezes dava a entender que ele seria uma expressão da classe na sua luta, né? E o Lenin dizia que, quer dizer, essa questão é mais complicada. A mediação política, o papel da mediação política tem um papel mais fundamental nessa história toda, né? Isso tem uma atualidade ainda maior, porque depois da morte da Rosa, quer dizer, com o stalinismo, vão ser os partidos comunistas da tradição stalinista que vão dizer: eu sou a classe. E não era, evidentemente, não é? Então, tudo isso nos leva à atualidade, que acho que esse é o ponto fundamental do livro da Diana, quer dizer, como ela volta com muita propriedade para esse contexto da Rosa, reconstitui todos os debates que foram colocados, não é? Mas não uma intenção meramente interpretativa ou algo do tipo, mas é para pensar como isso se coloca atualmente. E acho que isso é a força do livro, né? Quer dizer, como ficamos, então, diante desses dilemas da ação revolucionária, como diz a Isabel Loureiro, não é? Na tese dela sobre a Rosa, dilemas que são, a gente vai sempre ter os dilemas, e as discussões são para isso, todas as organizações discutem.
Né? Então, eu diria, quer dizer, a Rosa, ela nos ajuda, e aí a sua atualidade, nessa atenção, essa ênfase que ela dá à dialética entre partido e classe, o Lenin, na atenção que ele dá e na ênfase que ele dá à especificidade da política revolucionária, não é? E eu diria que há aí, e aqui eu me coloco ao lado da Diana, talvez com essas pequenas nuances, mas no geral totalmente de acordo, quer dizer, há aí uma síntese virtuosa, penso eu, né? Rosa, Lenin. Quer dizer, de um lado, com Rosa, pouco a gente mantém em mente um alerta contra um partido, eventualmente, que busca se impor de cima para baixo em relação à classe. Que foi o caso do stalinismo, evidentemente, mas também de algumas outras vertentes que se reivindicam do leninismo. E mesmo da tradição trotskista, eu penso aqui, sem querer entrar em discussões, mas penso na tradição que teve como grande figura o Pierre Lambert na França, que incorporou alguns métodos que podem ser questionados. Mas também os maoístas, ou seja, então a Rosa nos serve para alertar contra esse tipo de política revolucionária de cima para baixo. E de outro lado, com o Lenin, ele nos serve, nos ajuda a nos alertar contra a minimização da política como um espaço em que a luta de classes assume feições concretas, com interesses e valores antagônicos e em luta. Não é? Então, eu acho que, com isso eu concluo mesmo, essa dimensão antissistêmica, revolucionária da luta política, ela é ainda mais necessária, não é? Num momento como o nosso, em que são as forças de extrema-direita, não só evidentemente, mas que se colocam como subversivas, como o lado da contestação. Então, quer dizer, nesse contexto, isso, a gente vê infelizmente muito isso, nada pior do que se limitar a reivindicar a ordem, o Estado de Direito ameaçado e assim por diante. Não que não tenha que ser defendido em alguns casos, não é? Mas se limitar a reivindicar isso diante da ascensão da extrema-direita, que se coloca como antissistêmica, embora não seja, porque não é nada mais do que uma solução para a sobrevivência do próprio sistema capitalista, não é? Mas é talvez a extrema-direita que consiga se colocar nessa posição, exatamente porque a esquerda, ou parte da esquerda, abandonou qualquer esperança concreta de um outro mundo possível, após um processo revolucionário, evidentemente. Então, eu acho que para nos ajudar a pensar essas e outras questões fundamentais do debate político do passado e do presente, com a Rosa, com outros autores da tradição revolucionária, quer dizer, para nos ajudar a fazer essa síntese revolucionária, digamos assim, Lenin, Trotsky, Rosa e assim por diante, eu acho que esse livro da Diana Assunção é fundamental e mesmo decisivo e vem numa hora mais do que oportuna. Então, muito obrigado e foi um prazer poder ler e poder aqui pensar junto com você esse livro. Parabéns pelo livro. Obrigado. Agora eu vou passar para o Guilherme e depois a Di finaliza. Bom, boa tarde. No primeiro termo, eu agradeço os camaradas do MRT, agradeço especialmente a Diana pelo convite para vir ao Brasil. Eu fico muito contente. Eu já apresentamos com a Diana, com a Isabel, também com a Rita von Hanti, o livro em São Paulo. E a minha relação com a Rosa Luxemburgo tem a ver com que eu traduzi para o espanhol os trabalhos da Rosa em 3 livros, uma antologia em espanhol que se chama Socialismo Barbárie e outros 2 livros, entre eles a versão em espanhol de Revolução, Mulheres e Socialismo. E eu pesquiso a Rosa Luxemburgo desde alguns anos. E eu quiser começar a minha exposição com uma citação, uma frase que eu acho muito interessante do Michael Levy, que é um sociólogo, filósofo brasileiro, mas que mora na França, que ele
ele tem escrito alguns livros, eu acho que pelo menos 2 livros sobre a Rosa Luxemburgo. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que cada época desde o século XX até hoje tem sua própria Rosa Luxemburgo. Cada época tem uma Rosa Luxemburgo diferente. Ele diz isso num livro dele que se chama O Marxismo Esquecido, Georg Lukács e Rosa Luxemburgo. E ele vai falar um pouquinho disso. Ele diz que a geração, por exemplo, a geração da pós-guerra, a geração do 68, tinha uma Rosa Luxemburgo que é uma Rosa Luxemburgo mais ligada a essa ideia espontaneísta que a menudo é ligada ao Luxemburgo. Especialmente a sua brochura Greve de Massas, Partido e Sindicatos, porque tem relação com o movimento da época, dos começos da época revolucionária, entre o Maio Francês e o fim dos anos 70, com a Revolução Sandinista e depois a Revolução Polonesa e iraniana. Então, as pessoas liam a Rosa Luxemburgo nessa clave. Eu vou falar, eu tento falar português, mas se vocês escutam um pouquinho de espanhol, eu tento. Mas então, essa Rosa Luxemburgo se correspondia com o clima, com o ar da época. Mas Mihailovic, depois disso, ele fala que você tem uma nova Rosa Luxemburgo, que ele diz que começa nos anos 90, e eu diria que dura até hoje, essa leitura da Rosa Luxemburgo. Ele diz que o ênfase na leitura da Rosa Luxemburgo desde os anos 90 tem a ver mais com sua brochura sobre a Revolução Russa, de 1918, e a sua famosa frase que a Isabel Loureiro no outro dia qualificou como a sua frase mais liberal, onde ela dizia que a liberdade é a liberdade para as pessoas que pensam distinto. Essa ideia está ligada a que a Rosa Luxemburgo tinha, de alguma maneira, previsto a queda e a crise dos mal chamados socialismos reais. Mas também essa ideia um pouquinho liberal está ligada a uma ideia de uma Rosa Luxemburgo que faz também um tipo de crítica liberal à Revolução, um tipo de crítica liberal aos bolcheviques. Então, eu acho que essa leitura é hoje bastante presente. E a Rosa Luxemburgo da Diana, eu acho que pode ser uma nova leitura. Eu espero que o 2025 tinha uma nova Rosa Luxemburgo, uma nova forma de ler Rosa Luxemburgo, que essa obra da Diana emerge no Brasil para propor uma outra leitura da revolucionária polonesa, que não contrapõe a Rosa Luxemburgo com o marxismo revolucionário do século XX, sino que incorpora a Rosa numa chave anti-stalinista, junto com Lenin e com Trotsky, por exemplo, eu acho que eu pertenço com a Diana num tipo de trotskismo luxemburguista, por falar assim. A corrente na que eu milito, que é a mesma corrente internacional que a Diana, nós temos, particularmente na Argentina, uma ideia de nossa estratégia que nós dizemos que é um socialismo desde abaixo.
Uma ideia de um socialismo revolucionário que não tem nada a ver com as experiências do socialismo autoritário, carcerário, do stalinismo do século XX. Então, eu acho que a Rosa Luxemburgo eu leio a Rosa Luxemburgo nessa chave, não como uma pensadora liberal, não como uma pensadora social-democrata, um tipo de marxismo mais social-democrata, mas como uma pensadora anti-stalinista, como que a Rosa não viu o stalinismo porque ela morreu, ela foi assassinada antes do surgimento do stalinismo, mas você pode ler claramente a Rosa Luxemburgo numa clave anti-stalinista, na sua forte ênfase contra a burocracia. Nós vivemos numa época em que os últimos 40 anos você tem uma ideia que é dominante na esquerda, que é que a política é uma política das superestruturas, uma política idealista ancorada num giro linguístico, que começa aos fins dos anos 70, com a filosofia francesa, particularmente. Esse giro linguístico foi paralelo à crise política e ideológica do movimento operário, e essa crise ideológica e política do movimento operário pronto vai coincidir também com a restauração capitalista nos países do socialismo real, nos países do oeste, e isso também coincidiu, essa crise política, essa crise teórica, essa crise ideológica coincidiu com o surgimento de novos movimentos sociais, como o ecologismo, os movimentos contra a opressão de gênero, os movimentos LGTBI, os movimentos pelos direitos dos povos oprimidos. Assim, surgiu uma esquerda que tentou de combinar esse giro linguístico, esse giro também conhecido num conceito muito geral, mas que você pode dizer não faz justiça, porque a ideia, porque você tem muitos filósofos nesse conceito, mas podemos dizer uma corrente pós-moderna que tenta de ajustar contas com o marxismo e propor uma sorte de superação do marxismo, mas ancorada dos movimentos sociais. Assim surgiu, por exemplo, o pós-fundacionalismo, o chamado pós-fundacionalismo, também chamado pós-marxismo, de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Ernesto Laclau, no meu país, na Argentina, é um tipo de prócer, porque ele é um tipo de filósofo muito ligado ao peronismo. Isso é interessante, a Diana fala disso, a Diana fala do Laclau e da Mouffe no seu livro, e é interessante que essa corrente, o pós-marxismo, o pós-fundacionalismo, começa seu desenvolvimento na metade dos anos 80 com um ataque contra a Rosa Luxemburgo. Se vocês leem o livro Hegemonia, Estratégia Socialista, nos primeiros capítulos você tem um ataque contra a Rosa Luxemburgo. Laclau e Mouffe dizem que a classe operária, essa classe operária da qual a Rosa Luxemburgo fala, só existe como um sujeito numa articulação discursiva. E só pode manifestar-se na realidade como uma classe no seu conjunto, raramente, muito excepcionalmente, somente no evento que Rosa Luxemburgo fala de a greve de massas. E essa greve de massas está também muito ligada à revolução. Então, eles dizem, ela fala de um sujeito que na verdade não existe, que na verdade só aparece na revolução. Então, essa crítica de Laclau e Mouffe contra uma classe que supostamente não existe,
e só existe em momentos de revolução, mas também se voltou uma sorte de reivindicação da Rosa Luxemburgo. Por quê? Porque para eles, para Lacroix e para MUF, Rosa Luxemburgo tinha sido a primeira, um tipo de primeira pós-marxista, mas um tipo de pós-marxista inconsciente, porque ela estaria criando discursivamente um sujeito que, de outra maneira, esse sujeito não existiria. Eles diziam que o problema era que, de alguma maneira, Rosa Luxemburgo era muito ortodoxa e ela não queria romper com o dito economicismo do marxismo. Então, essa criação discursiva de um sujeito operário por parte do partido teria sido uma forma de hegemonia onde o povo é articulado discursivamente sob o nome, um nome de fantasia, que é a classe operária. Isso teve muita influência na esquerda nos últimos 40 anos. Isso criou uma política cada vez mais afastada das estruturas, cada vez mais afastada das determinações e muito mais centrada nas intervenções parlamentares, nas intervenções mediáticas, nas figuras carismáticas. Mas, pelo outro lado, essa política tentava de criar um âmbito político alheio à luta de classes, alheio às contradições profundas e antagonísticas, que foram vistos como uma coisa negativa e potencialmente totalitária se essas contradições antagonísticas foram resolvidas no favor da Revolução Operária. Eles falavam que o exemplo da Revolução Russa dos bolcheviques era um exemplo desse autoritarismo, dessa contradição antagonística, dessa contradição profunda. Então, eles tentavam voltar a política para uma ideia agonística da política. Agonística é uma contradição que é atenuada. Essa contradição, então, essa política agonista é distinta, segundo eles, da política liberal, porque a política liberal não fala do conflito, não fala, tem que estar afastado do conflito. Mas o pós-marxismo diz, não, eu gosto do conflito, eu tento de poner no centro o conflito, mas um conflito atenuado, um conflito agonístico. Então, a discussão teria sido uma discussão política, a luta política teria sido uma política parlamentarizada, que pode ser, como nós dizemos na Argentina, muito picante, não? Na Argentina temos essa frase muito picante, quando você nas redes sociais, você discute muito, mas não é uma política profunda realmente, é uma política limitada, que não tenta superar a democracia capitalista para impor uma sociedade socialista, mas tenta blindar a democracia burguesa, a democracia capitalista. Mas a classe operária não é um sujeito... É certo que a classe operária não é um sujeito preconstituído. Né? A classe operária não é como um exército que vocês, antes da guerra, você já tem um exército e você manda o exército para a guerra. A classe operária se vai constituindo na luta de classes, porque a classe operária é uma classe, é a última classe explorada, é uma classe que não tem nenhuma outra classe explorada debaixo dela, e é uma classe que é radicalmente desprovista de instituições, do tipo de instituições que, por exemplo, a burguesia tinha na Revolução Burguesa. Então, por isso mesmo, a classe operária não tem nada a perder. Mas
A paradoxa do pós-marxismo é que, supostamente, ele se apresenta como uma teoria mais democrática, uma teoria mais popular, mais ligada ao povo, mas não somente ligada a uma classe como teria sido o marxismo. Mas, na verdade, uma teoria totalmente elitista, totalmente ligada às cúpulas, aos dirigentes, uma teoria dos acordos de cúpulas, uma teoria que não tem nada a ver com uma democracia de bases. Uma teoria que é muito perto das burocracias, ainda das burocracias dos movimentos sociais. Vocês hoje têm burocracia sindical, mas você tem também burocracias nos movimentos sociais. E você tem figuras carismáticas que não têm controle. Mas a Rosa Luxemburgo de 2025, a Rosa Luxemburgo da Diana, pelo contrário, é uma rosa que combina a estratégia da greve de massas, que a greve de massas não é um evento que ocorre num dia só, não é o que vocês dizem, uma greve geral. Não é uma greve geral, a CUT chama greves gerais? Não sei, mas a burocracia sindical na Argentina chama greves gerais. Não é isso. A Rosa Luxemburgo não é uma teórica das greves gerais. A greve de massas é uma estratégia ligada, uma estratégia revolucionária que tem que ver com o desenvolvimento da força subjetiva, o desenvolvimento da força objetiva e subjetiva da luta de classes. Então, esse é um processo que tarda muitos anos para criar uma nova tradição combativa no movimento operário, apertando o objetivo final, o objetivo do comunista, a prática cotidiana da classe operária no movimento operário sem burocratas, que não seja corporativo e que fale com outras classes e sujeitos oprimidos. Então, eu tenho já o limite. Então, depois eu vou tentar também fazer uma conversação também com o que Fábio diz, que é muito interessante, mas vou fazê-lo na segunda volta. Então, muito obrigado muito obrigado pelo convite e, obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Agora eu vou passar para a Diana. Bom, gente, obrigada a todo mundo que está aqui hoje, que veio para esse lançamento. Estou bastante feliz de estar lançando o livro aqui na Unicamp. Queria saudar também a paralisação dos trabalhadores aqui da Unicamp. Eu sou trabalhadora da USP também, então todo apoio. E agradecer muito as falas aqui da mesa, agradecer a Juliana, agradecer ao professor Fábio, Guilherme. Enfim, estou bastante contemplada por praticamente tudo que foi falado. Vou tentar colocar alguns elementos e dialogar um pouco com a fala do Fábio, que eu gostei muito de todas as colocações e que eu acho que contribuem justamente para essa conversa sobre Rosa Luxemburgo e sobre esse resgate dos fios de continuidade da Rosa que, por muitas vezes, se perderam em leituras social-democratizantes, né? Como você mesmo tinha colocado. E eu acho que uma das questões, né, a gente até estava debatendo isso no lançamento na sexta-feira, que é um pouco por que Rosa Luxemburgo, né? E eu acho que o Fábio respondeu um pouco isso quando definiu ela como uma figura fascinante, né? E eu acho que isso foi bastante do que me pegou para pensar mais sobre a Rosa Luxemburgo. Né, eu sou militante revolucionária, militante trotskista e, enfim, ao longo da minha trajetória estudo muito, né, sobre os revolucionários, os processos revolucionários, e eu acho que a Rosa é realmente uma figura muito fascinante, né, foi a principal dirigente mulher socialista da história da humanidade, então acho que isso já é uma coisa muito forte. Mas, ao mesmo tempo, também me intrigava bastante essas leituras, né, sobre a Rosa.
Inclusive, a gente vê que a Rosa, ela muitas vezes é conhecida por frases que ela não falou diretamente. Eu imagino que vários de vocês devem conhecer algumas frases tipo: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, ou lutemos por uma sociedade onde sejamos totalmente livres, humanamente... Enfim, essas frases que muitas vezes estão até estampadas em camisetas e etc., na verdade não tem nenhuma comprovação histórica que ela tenha falado isso, na verdade meio que não falou isso, na verdade. Ela falou coisas muito mais radicais. E o livro está tentando justamente buscar essa essência do pensamento da Rosa Luxemburgo, né? Contra essa perspectiva social democratizante da leitura dela, que tenta transformar a Rosa numa figura um pouco mais inofensiva, uma figura que não combatia o reformismo, que era só uma lutadora que falava frases, etc., que é um grande exemplo, né? De forma meio abstrata. Então, eu acho que isso é bastante um ponto de partida, né? E aí eu gostei da ênfase que o Fábio deu para a discussão em relação ao PT. Porque, assim, no livro eu busco fazer um resgate de todos os debates políticos da Rosa, desde a discussão com o Bernstein, né, onde o Bernstein falava, né, o objetivo final não é nada, o movimento é tudo, então assim, não importa pelo que você está se movimentando. Você vai de ato em ato, de mobilização em mobilização, não importa para que é. Né? Essa era um pouco a frase, né, que ficou conhecida do Bernstein, que estava fazendo uma revisão do marxismo. E a Rosa dá uma luta política frontal contra isso. Depois a Rosa vai ter uma luta política com o Kautsky, né? E essas pessoas não eram quaisquer pessoas, né? Eram os grandes dirigentes marxistas da Segunda Internacional. No caso do Kautsky, uma luta política contra o oportunismo, que a Rosa definia que a política do Kautsky era nada mais do que parlamentarismo. Ou seja, enquanto estavam tendo lutas, greves e etc., na qual o partido deveria se concentrar e usar as posições no parlamento para apoiar essas lutas, né? Na realidade, a política estava sempre voltada para as eleições, para aumentar o peso no parlamento, mas nunca utilizar a força parlamentar para a luta de classes. Esse também foi um grande combate que a Rosa deu. Então, resgatar esses exemplos de como a Rosa foi uma figura muito forte no embate contra o reformismo é muito importante para pensar esse balanço um pouco dos 40 anos do PT. E depois tem muitos outros debates em relação à Rosa que eu acho que são interessantes também, né? Porque hoje a gente vê, inclusive, figuras do próprio PT reivindicando a Rosa como essa lutadora, genericamente falando, enquanto estão aprovando cortes na educação, né? Então, assim, é necessário um certo acerto de contas em relação a essa disputa da figura da Rosa Luxemburgo, também para o que de fato apontava, né, a reflexão dela. Então, essa análise, né, ou seja, como o Fábio colocou, né, o resgate do livro é um resgate da Rosa, que enfrenta as burocracias sindicais, que reivindica a greve de massas, como o Guilherme estava explicando, né, que enfrentou o reformismo, tudo isso. E nos serve bastante, e me serviu bastante esse estudo que eu mergulhei a fundo sobre as origens do PT. Né? E aí eu até vou dialogar com um elemento de nuance que o Fábio colocou. Porque qual que é a questão, eu acho? Quando a gente vai estudar aí os primórdios das origens do PT, a gente vê toda uma intelectualidade que tem muita referência na Rosa. Acho que o Fábio ele definiu bem, né, que essa definição de socialismo democrático foi uma tentativa de se opor ao stalinismo, mas acabou atingindo Lenin e Trotsky. Isso é bastante do que eu tento mostrar no livro, como isso é um caminho equivocado e como, inclusive, o desenvolvimento do pensamento de parte da intelectualidade ali que via no PT essa alternativa se mostrou equivocado, né, efetivamente. E naquele momento, né, a gente via, eu lendo, estudando e vendo tantos intelectuais reivindicando a Rosa, né, a primeira coisa que eu coloco no livro sobre isso é, por um lado, bom, a expressão da força das ideias da Rosa,
né, por um lado, isso, ou seja, que atravessou décadas e décadas e segue no imaginário popular. E, por outro lado, também a expressão da força da classe operária brasileira, que colocou de pé um partido de massas, né, isso independente do que fez suas direções, né, mas foi um processo extremamente importante, né, em meio a um ascenso operário no país, e justamente tentar confluir com as ideias de uma grande marxista revolucionária expressava um momento muito convulsivo da realidade, né? Agora, justamente o que eu tento refletir a partir disso era que ideias da Rosa Luxemburgo estavam colocadas ali e que ideias essa intelectualidade dava ênfase, assim. Porque até a questão da nuance que você colocou, eu concordo que existia, tentei expressar isso um pouco, essa inspiração imagética, né, como você colocou, né, e uma certa afinidade com elementos da Rosa Luxemburgo, mas o que eu acho, a questão principal que eu acho, é que tinha uma certa unilateralidade em alguns aspectos isolados da Rosa para dizer que havia uma influência da Rosa. Então, ou seja, muito peso que essa intelectualidade dava para o basismo, para o trabalho de base, por baixo e etc., que são elementos muito fortes na Rosa. Mas a Rosa não seria a Rosa Luxemburgo sem o enfrentamento ao reformismo. A Rosa Luxemburgo não seria a Rosa Luxemburgo somente com uma grande organização de base reformista, digamos assim, ou que não colocasse claramente o objetivo da revolução, que era justamente o embate que ela dava tanto com Bernstein quanto com Kautsky, né? Então a crítica um pouco que eu faço a parte dessa intelectualidade é justamente unilateralizar alguns dos aspectos da Rosa como expressão de uma afinidade ali nas origens do PT, mas sem a completude do pensamento da Rosa e, inclusive, o desenvolvimento do seu próprio pensamento. No livro, inclusive, eu coloco, se a gente for tentar achar algo bem luxemburguista nas origens do PT, na minha visão, estaria numa crítica frontal aos sindicalistas autênticos encabeçados pelo Lula, que estavam evitando que as grandes greves se tornassem greves de massas no sentido revolucionário para derrubar a ditadura, né? Ou seja, porque o espírito, o ímpeto antiburocrático da Rosa se chocaria com essa prática concreta desse sindicalismo que desde o começo estava buscando conduzir a formação de um partido que não fosse socialista, que não fosse revolucionário, como o Fábio colocou também. Então, acho que isso é muito interessante, porque quando a gente volta ao Mário Pedrosa, é fundamental para pensar, porque como que chega a Rosa Luxemburgo no Brasil? Né? Não é a imprensa oficial que ia apresentar as ideias da Rosa Luxemburgo. Então, o Mário Pedrosa teve um papel muito importante na sua trajetória desse ponto de vista, de trazer a Rosa Luxemburgo, né, no Vanguarda Socialista, que era o jornal que ele editava, mas é muito interessante, inclusive, analisar essa leitura dele, porque justamente ao pensar, vem dessa experiência, né, de ruptura com o trotskismo, a experiência também com o stalinismo e etc., e busca na Rosa uma alternativa, né, como se a Rosa fosse um socialismo, essa denominação socialismo democrático, ela pode parecer ingênua, mas ela carrega um conteúdo que é mais reformista, quer tentar igualar o stalinismo com a experiência bolchevique antes da burocratização, e inclusive depois da burocratização, com que foi a oposição de esquerda do Trotsky enfrentando a burocratização. Então, se colocar um sinal de igual entre essas duas coisas e falar, bom, a Rosa Luxemburgo ela é uma alternativa a tudo isso. E na verdade não, porque a Rosa Luxemburgo, ela certamente, não dá para dizer, mas ela certamente seria anti-stalinista, né, por todas as posições dela, não concebia a ideia de uma revolução em um só país, e ela era extremamente internacionalista, né, mas não tem como saber. Agora, ao mesmo tempo, se a gente for analisar o desenvolvimento do pensamento da Rosa Luxemburgo, né, no começo, as posições da Rosa confluíam muito com as posições do Trotsky, do jovem Trotsky, ali como o Fábio colocou. Mas no livro eu tento mostrar justamente todo o desenvolvimento
do próprio pensamento da Rosa Luxemburgo e as posições que ela vai avançando. Porque, por exemplo, em relação à questão de partido, aí eu entro na outra discussão, me parece muito importante, né? O Fábio colocou uma questão no sentido de pensar, da gente dar muita atenção para essa dialética que a Rosa colocava entre partido e classe. E eu acho muito interessante isso, porque eu acho que isso se expressa principalmente na ênfase que ela dava em relação à espontaneidade, né? A gente vê muitas vezes criticar a Rosa era espontaneísta, etc. Não dá para dizer isso diretamente, porque, né, como é que vai ser espontaneísta uma pessoa que fundou 3 partidos, né? Digo, ela teria que não ter participado de nenhum partido, mas ela realmente dava muita ênfase. Desse ponto de vista, na minha concepção, a posição que o Lenin expressava sobre a necessidade da consciência para avançar na organização da classe trabalhadora é muito acertada. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, essa ênfase na espontaneidade da Rosa, ainda que tinha uma expectativa de que a espontaneidade poderia, de alguma forma, resolver os problemas no curso do processo revolucionário, é um elemento muito importante quando a gente pensa o enfrentamento antiburocrático, né? E isso, para a gente, pós-Segunda Guerra Mundial, onde aumentou exponencialmente a quantidade de mediações burocráticas, é uma questão fundamental para a gente resgatar. Agora, ao mesmo tempo, se a gente pensar do ponto de vista de partido, a Rosa definia que a social-democracia era o próprio movimento da classe operária. Então, ela colocava um pouco um sinal de igual entre partido e movimento da classe, que eu acho que, talvez, nesse âmbito, perdesse um pouco a dialética que é necessário para poder pensar esse elemento do avanço, né, da relação entre partido e classe. Eu acho que 1905 para Rosa cumpriu um papel muito importante, 1905, a primeira Revolução Russa, porque ela viu a classe em movimento, assim como Lenin também, que teve que elaborar mais profundamente o seu próprio pensamento frente ao que foi a grande novidade dos soviets, mas a Rosa também vê 1905 e fica muito impactada, né? Ela escreve Greve de Massas, Partidos e Sindicatos, que, segundo Lenin, é a melhor expressão do que foi a Revolução de 1905 na língua alemã, né? Que é esse texto da Rosa. Mas, justamente nesse ponto de vista, ela vai, em 1914, tem a traição da social-democracia com a Primeira Guerra Mundial. Ela decide ficar, né, na social-democracia por esse medo de estar isolada. Mas a Rosa estava já isolada dentro da social-democracia, estava isoladíssima dentro da social-democracia. Ela, antes da social-democracia votar, né, a posição pelos créditos de guerra, pelo apoio à Alemanha na guerra imperialista, tentou juntar todo mundo para assinar uma carta e conseguiu 3 assinaturas, que era da Clara Zetkin, do Franz Mehring e do Karl Liebknecht. Então, ela estava isoladíssima politicamente nessa luta política. Mas por essa concepção de ver que o pior partido da classe operária era o melhor, se fosse o que estava mais introjetado na classe, que ela deveria seguir. Isso vai mudando depois da Primeira Guerra Mundial, porque ela entra numa crise profunda. A Rosa Luxemburgo ficou à beira do suicídio, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, porque você está dando a sua vida inteira para construir um partido pela Revolução. Esse partido vai lá e apoia o imperialismo numa guerra sanguinária, como foi a Primeira Guerra Mundial. Ela ficou à beira do suicídio. Só que ela não sucumbiu a essa situação, batalhou, enfrentou tudo isso que estava acontecendo e fundou a Liga Spartacus, que seguia dentro da social-democracia, mas era justamente um pequeno grupo, muito isolado dentro da social-democracia, com uma política antimilitarista. Isso vai se desenvolvendo, tem outros grupos que vão surgindo, depois vem a Revolução Russa, que a Rosa fez uma série de críticas que tem um sobrepeso, né, na leitura aqui no Brasil, como se a Rosa criticou tudo da Revolução Russa e etc. Você vai ler o texto, ela fala, o futuro pertence aos bolcheviques, né, e obviamente faz várias críticas, mas no marco do que é o internacionalismo. Tem que criticar, os revolucionários tinham que criticar o que estava acontecendo em um ou em outro país, ainda mais frente ao processo revolucionário. E depois, quando chega a Revolução Alemã, a Rosa, que aí nesse momento já estava num partido que era já estava fora da social-democracia, estava fazendo parte de uma social-democracia independente, nesse momento, o desenvolvimento da Revolução Alemã, o que acontece?
começam a ter conselhos operários, que eram soviets, não tem um partido revolucionário, as massas, na sua espontaneidade, não tem uma referência que não sejam os reformistas, ou inclusive esses centristas, que é esse Partido Social-Democrata Independente, e na prática não tem uma direção revolucionária para coordenar a auto-organização, que isso que eu acho que é a relação mais dialética entre partido e classe, para pensar o processo revolucionário. E, para vocês terem uma ideia, aí nesse momento, no calor de um processo revolucionário, a Rosa vai decidir fundar um partido independente, né, um partido comunista, diretamente já vendo a superação do que era a Segunda Internacional com a traição, né, de 1914. Então, dia 30 de dezembro de 1918, quando estava em curso o processo revolucionário na Alemanha, se funda o Partido Comunista Alemão. Mas é muito em cima da hora, extremamente em cima da hora. E esse partido estava sendo fundado naquele momento, era um partido que achava que iria ter a capacidade de tomar o poder, mas as massas nem sabiam que esse partido existia. Esse partido não estava sendo preparado há vários anos, como o partido do Lenin na Rússia, para poder pensar a tomada do poder, né? Então, as consequências disso são muito trágicas na Alemanha. E no final da vida, nos últimos textos da Rosa, ela expressa um pouco esse elemento de que os partidos, o Partido Social-Democrata e o Partido Social-Democrata Independente, os dois que ela tinha participado, não o KPD, né, o Partido Comunista, viraram obstáculos frente a um processo revolucionário. Então, eu acho que essa Rosa da Revolução Alemã também ajuda a ver o desenvolvimento do pensamento dela em relação a essa dialética entre partido e classe, que me parece fundamental. Então, assim, para ir terminando essa primeira abordagem, eu acho que esses debates, eles efetivamente servem muito para pensar na atualidade. Porque a gente muitas vezes vê, inclusive, frente à ascensão da extrema-direita, que é muitas vezes uma tentativa de empurrar a uma saída, de unificar amplíssimos setores para enfrentar a extrema-direita, mas abrindo mão de uma perspectiva revolucionária ou minimamente democrática, digamos assim, em relação a alguns partidos. E a Rosa, na verdade, ela foi assassinada porque ela nunca fez isso. Ela nunca buscou o caminho da conciliação de classes, né? Ela buscava um caminho revolucionário com a sua própria concepção, com as suas posições diferentes do Lenin, etc., mas com parte de um mesmo marxismo revolucionário. Então, acho que esse resgate da Rosa revolucionária, marxista, serve muito para pensar a atualidade. E porque ela, inclusive, também soube ficar em minoria em vários desses momentos contra a direção burocrática da social-democracia, e eu acho que por isso também ela é um grande exemplo para a gente, né? E aí o que eu acho que para pensar essas sínteses é fundamental pensar é que eu acho que também o isolamento que a Rosa Luxemburgo tinha naquele momento com a posição correta que ela estava contra a social-democracia tinha a ver com a pouca ênfase que ela dava para construir alas revolucionárias no movimento operário, na juventude e nos movimentos, questão que era decisiva para o Lenin. O Lenin estava construindo partido por muitos e muitos anos e fazendo com que as batalhas teóricas que ele dava não ficassem isoladas, mas buscassem virar carne no movimento operário. Isso é um aspecto fundamental. E a outra questão é a questão da arte da insurreição, né? Que é essa questão de que é preciso organizar a tomada do poder, né? Não tem como vir um processo revolucionário e não ter uma organização pensada, preparada por muito tempo da classe operária com o seu partido para avançar na tomada do poder. Então, enfim, eu termino por aqui porque eu queria colocar esses elementos que são parte fundamentais da discussão. Eu gostei demais da fala do Fábio, porque a gente escreve um livro e depois quando alguém pega exatamente os pontos principais, a gente fica contente com isso, e foi exatamente a fala do Fábio, abordando os elementos-chave da reflexão, e eu espero que esse livro ele sirva bastante para a atualidade. Eu não vou comentar de outras coisas, acho que alguém pode comentar também, das companheiras do MRT,
sobre toda a questão do projeto gráfico que tentou aliar, né, entrelaçar essa águia da Revolução, essa fúria da Revolução, com um herbário que ela fazia na prisão, né, coletando folhas e flores, que é um pouco expressão de como ela pensava o comunismo numa relação muito harmônica com a natureza, com os animais, que eu acho que se sintetiza no que era esse herbário, e por isso a gente fez questão de colocar na capa do nosso livro. Então, era isso. Termino por aqui porque eu já passei um pouquinho do meu tempo. Obrigada. Muito obrigada, Diana. Agora a gente vai abrir para intervenções. Aí quem quiser pode levantar a mão, que alguém leva o microfone. Bia, você pode levar o microfone? Não é melhor a pessoa aí? Oi? Não é melhor a pessoa ir aí? Senão não vai entrar na gravação. Pode vir aqui na frente também, quem quiser intervir. Não sei se isso deixa vocês tímidos. Oi, gente. Primeiro eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Bia, eu faço história aqui no Unicamp, sou militante da Pesca Revolucionária também. E, enfim, eu fiquei de fazer a fala logo depois de ouvir essa mesa, que foi, enfim, maravilhosa. É a segunda vez, inclusive, que eu estou vendo o lançamento desse livro, né? A primeira foi lá em São Paulo, inclusive, sensacional. Enfim, a minha intervenção, na verdade, vai um pouco no sentido de pensar um pouco a figura da Rosa, assim, porque eu acho que, como foi dito, como a Diana mesmo colocou, que a Rosa ela é uma figura fascinante, né? E eu acho que, inclusive, esse livro ele tem uma capacidade de mostrar como a Rosa é essa figura fascinante, porque normalmente a faceta que a gente conhece dela é a Rosa revolucionária, que é incrível, que defende as posições mais difíceis, mesmo estando isolada. É uma mulher que, enfim, que dedicou a sua vida até o final à Revolução. Mas eu acho que uma coisa que torna ela ainda mais incrível também é o seu lado bastante humano, né? E um pouco do trabalho gráfico, inclusive feito de forma muito brilhante, né, pela Lina, que tem o papel de mostrar um pouco de mostrar o herbário da Rosa, né? Que foi uma preocupação dela, enfim, dedicado à arte, à natureza. Inclusive, na verdade, eu queria ler um trechinho que eu acho que tá na introdução do livro. É um trecho que está na biografia do Paul Froelich, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas eu vou pegar aqui rapidinho. Então, abre aspas para o Froelich. Rosa buscava a alegria em cada pio de pássaro, em cada flor que se abria, nas formigas que construíam seus túneis entre as pedras, na mamangava que se perdeu em sua cela, na mariposa quase congelada que ela conseguiu reanimar e na nuvem que se avolumava no fiapo de azul celeste que lhe restara, né? Então eu acho que esses elementos, na verdade, mostram como ela é ainda mais fascinante, porque e como ela é mais real. Eu acho que ajuda, inclusive, a gente a se aproximar dela. E desse ponto de vista, inclusive pensando que a gente está na Unicamp com uma nova geração, enfim, de jovens que estão começando a conhecer a Rosa, fica, né, esse convite para conhecer mais desse lado revolucionário e desse lado humano, mulher dela, que não se separa de forma nenhuma. E eu acho que, inclusive, se a Rosa é realmente essa mulher tão fascinante, é porque ela era muito apaixonada pela vida, mas, acima de tudo, que ela era muito apaixonada também pela Revolução, né? E aí, acho que só para finalizar, eu só queria
trazer aí, eu acho que aí uma fala que é realmente da Rosa, né? Que a revolução é magnífica, todo o resto é besteira. É isso. O pessoal que também viu a mesa em São Paulo está monopolizando as falas, eu também estava lá. Mas eu acho que eu queria inclusive começar dizendo que o fato de que o debate em São Paulo passa por pontos tão diferentes do que o daqui também passa por pontos que não foram abordados lá, só mostra a riqueza que tem esse tema e o quanto que dá para explorar lendo Rosa, né, e estudando sobre a Rosa. O que eu queria colocar, na verdade, retoma inclusive uma coisa que a Rita falou lá na mesa de São Paulo, mas que ela falou sobre a capacidade das classes oprimidas de imaginarem um futuro diferente, né, de imaginarem uma sociedade diferente. E ela também trouxe, enfim, aquela citação, eu esqueci agora, o Mark Twain, eu acho, que fala que do realismo capitalista, né, e que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E ela deixou, inclusive, uma ponta meio solta, assim, pensando como que a gente pode conseguir retomar, né, essa capacidade de imaginar uma sociedade diferente que foi roubada de nós pelas classes dominantes e especialmente hoje pela transformação climática e por essa ausência total de saídas, né? Cada saída parece que é pior que a outra, ou o capitalismo verde, ou a miséria impossível, ou o arcabouço fiscal para evitar o teto de gastos que são iguais, enfim. E nesse sentido, eu acho que retomar a Rosa e isso que o Guilherme falou também, de que cada geração tem uma leitura diferente da Rosa e que agora espera que esse livro da Diana, né, possa inaugurar em 2025 uma nova leitura da Rosa que retome esses aspectos revolucionários e transigentes, né? Eu acho que isso mostra bastante pra gente que o caminho para imaginar, né, e conseguir retomar essa capacidade de imaginar uma sociedade diferente está no marxismo revolucionário. Eu fiquei pensando nisso muito por causa desse debate do pós-marxismo e as tentativas depois, sobretudo da queda da União Soviética, de dizer que o marxismo estava superado, de que o marxismo ficou no passado, que a gente tem que pensar em uma teoria nova. E, na verdade, eu acho que o que Rosa mostra pra gente é que as possibilidades de hoje que estão colocadas, elas têm que ser vistas sempre através da lente do marxismo revolucionário se a gente quiser conseguir imaginar uma sociedade diferente. Então, queria deixar minha homenagem aqui à mesa, minha homenagem ao marxismo revolucionário, e muito obrigada por estarem aqui. Acho que aproveitar aí que sobrou ainda no espaço, também estava no lançamento em São Paulo, então monopolizamos mesmo. Mas a minha fala, na verdade, é mais uma pergunta, né? Primeiro, agradecer muito a mesa também, foi ótima. E pegando um pouco tanto a fala do professor Fábio também, né, do Guilherme também, da Diana, sobre essa questão de como o reformismo, ele de certa forma tenta, né, reformizar a Rosa também. E contraditoriamente ao meu ver, eles falam principalmente de uma outra questão, né, que quando Marx, por exemplo, analisa a social-democracia lá na época, né, da França, do 18 de Brumaire, ele fala como o reformismo tem essa tendência, né, de, no momento que seus planos idealistas não dão certo, eles culpabilizam muitas vezes o povo, ou porque as condições não estavam maduras. E a Rosa, contraditoriamente, ela valoriza muito a subjetividade, né, da classe trabalhadora. Isso é, inclusive, fundamental para a revolução, inclusive, ser possível, né? Uma revolução ativa, né? Como o Guilherme também coloca, perspectiva, né, que também a fração trotskista traz, de um socialismo desde abaixo. Como a gente pode explicar isso, então? O reformismo ele tenta resgatar a Rosa, mas ao mesmo tempo parece que tira essa parte dela valorizar essa autonomia, né? Porque ao mesmo tempo que os reformistas falam de uma certa movimento de massas, a gente percebe um burocratismo muito grande, né, de falar em nome do povo, como o Lula gosta às vezes de falar de cuidar do povo, em vez de realmente emancipar o povo com as suas próprias mãos, né. Então, pode-se dizer que o reformismo descarta essa parte da subjetividade tão importante para a Rosa, né. E outra coisa que eu queria dizer também é essa questão do socialismo democrático que a Diana trouxe muito. A gente pode dizer que seria também um próprio fruto do que foi o fracasso do stalinismo no século XX, de alguns intelectuais se aproximarem, né, desse socialismo democrático, mas que acabam condenando toda a experiência revolucionária bolchevique, como a Diana trouxe, né? Acho que o Fábio também coloca a questão do Benjamin. O próprio Benjamin ficou muito decepcionado de ver que rumos tomou
né, com o stalinismo fazendo atrocidades como acordo com Hitler ou o que for. Então a gente pode dizer que essa desconvicção e às vezes até mesmo essa reformização da Rosa também vem em frente às próprias derrotas que o stalinismo, né, trouxe para o socialismo. Então acho que seria mais ou menos essas perguntas e agradecer pela mesa. Gente, mais alguém quer perguntar? Senão eu vou passar para a mesa de volta para responder e finalizar a mesa também. Gente, é uma pergunta muito rápida, parabenizando, claro, e agradecendo a mesa. Acho que a gente está em tempos, muitas vezes, que os nomes históricos são reivindicados como slogan, né? E quando a gente vê um debate com esse nível que vai na substância do que era debatido, das polêmicas políticas, eu acho que é bem importante, acho que faz parte de um método que a gente tem que conquistar dentro da esquerda também. Se vai reivindicar alguém, tem que reivindicar substancialmente, não é só no slogan, na propaganda, tem que no conteúdo histórico, político. E queria parabenizar muito a mesa por isso. A minha pergunta é um pouco, óbvio, reivindicando todo o caráter político que a mesa trouxe, mas eu queria entender um pouco a contribuição da Rosa no debate econômico, se vocês têm uma posição sobre isso. Porque quando a gente pensa nessa ideia de uma geração de marxistas próximos à Terceira Internacional, né, que conseguiram romper com o reformismo, um tema teórico fundamental que serviu para armar, inclusive, a criação da Terceira Internacional é a discussão de imperialismo, né? E a Rosa tem um texto fundamental, né, que é a acumulação do capital, que eu queria entender como que isso se junta com essas, no que diverge, o que se aproxima dessa reflexão para entender a guerra, mas também para entender o que aproxima da posição do próprio Lenin, como isso se configurava num debate político dentro da social-democracia alemã. É isso. Obrigado. Mais alguém, gente? Então acho que a gente pode ir para as respostas junto com a finalização, pode ser? Eu pensei em 7 minutos, aí como vocês vão fazer isso, está a cargo de vocês. Eu acho que a gente pode fazer a mesma ordem, o Fábio, o Guilherme e a Diana. Não, acho que agora bem. Queria mais uma vez agradecer, acho que foi, como comecei falando, depois que eu escutei as intervenções do Guilherme e da Diana, que eu, enfim, assino embaixo, acho que é uma discussão realmente muito interessante, de altíssimo nível, e também, não no meu caso, no caso deles, enfim, do altíssimo nível, estou falando, fica para a Diana, sobretudo, para o Guilherme também. E também pelas questões que foram colocadas, que são muito interessantes. Eu vou tentar fazer uma síntese rápida, assim, algumas coisas que eu pensei nas intervenções, sobretudo da Diana e do Guilherme, né? Essa questão, quer dizer, por que Rosa Luxemburgo, né? Por que Rosa Luxemburgo hoje? Não é? Eu acho que, como falou, entre outras coisas, quer dizer, a Rosa morreu antes da ascensão do fenômeno do stalinismo, não é? Mas ela tem, parece que, não que ela prevê o que ia acontecer, não se trata disso, mas ela tem ali elementos para uma crítica do stalinismo, ou do que viria a ser o stalinismo, quer dizer, que são absolutamente fundamentais, né? Nesse sentido que eu acho que a presença dela a importância dela é até maior do que, nesse sentido específico, até maior do que a do Lenin, do que o Trotsky, o que não significa, evidentemente, que o Lenin e o Trotsky tenham qualquer compromisso que veio a ser o stalinismo, mas acho que a maneira como ele enfrentou a burocracia nos deixa um legado ainda mais forte. Não é? O Trotsky dos anos 30 também, acho que ali ele, de alguma maneira, potencializa na biografia dele, na acabada sobre Stalin, quando ele pega o Luís XIV, rei da França, dizia, o Estado sou eu. E ele mostra como o stalinismo, de alguma maneira, é como se o Stalin dissesse, a sociedade sou eu. Quer dizer, ali há uma análise de como o stalinismo moldou, quer dizer, desfigurou, se a gente quiser, um processo revolucionário, não é, de uma maneira que enfim, que
que nos traz uma atualidade. Porque, no limite, eu mencionei o Walter Benjamin, que o Gabriel também mencionou, porque, enfim, eu me lembro quando eu fiz minha tese de doutorado, não que isso tenha importância, tá? Só para a gente dialogar, mas o meu intento com o Walter Benjamin era, guardadas as devidas proporções, mas era mais ou menos a mesma preocupação sua com a Rosa. No caso do Walter Benjamin, isso é ainda pior, porque no caso da Rosa tem alguns limites, não é? Digamos, ela foi uma mulher de partido, um partido revolucionário. O Benjamin, ele oscilou muito, né? Ele adere ao marxismo em 24, aliás, ele era apaixonado pela figura da Rosa, assim como pelo Trotsky, quem ele considerava o maior escritor do século XX, vale destacar. Não é? Mas no caso do Benjamin era uma coisa inacreditável, assim, as leituras, até hoje que se faz, não é? Então eu sempre pensava no texto do Trotsky, tirem as mãos de Rosa Luxemburgo, a minha ideia um pouco era aplicar isso ao Walter Benjamin, tirem as mãos do Walter Benjamin, que foi um antifascista revolucionário que morreu enquanto tal, não é? Tudo bem, nunca militou no partido, tinha vários limites que tinha a ver até com a personalidade dele um pouco instável, mas foi alguém que, enfim, não por acaso as grandes referências dele, no último texto dele, as teses sobre o conceito de história, ele menciona ali como grande exemplo revolucionário a Liga Spartacus, e é uma referência direta a Rosa Luxemburgo. Então, o fato de que como o Guilherme colocou, cada geração, cada presente releia o passado e atualiza esse passado, em si não é um problema. O problema é, como o João também colocou, quer dizer, o problema é o que se faz disso. O que a gente transforma dessas leituras. E no caso da Rosa, como você mostrou um pouco, eu falei do Benjamin, mas a gente pode lembrar também algo semelhante aconteceu com o Gramsci também. Um autor que foi uma leitura marcadamente reformista. Aqui a gente tem o professor Álvaro Bianchi, que cumpriu um papel importante de reivindicar um Gramsci revolucionário, um Gramsci mais próximo do que gostariam de admitir alguns do Trotsky, entre outras coisas, Acho que é uma mesma batalha, quer dizer, uma disputa interpretativa que tem a ver com a relação entre presente e passado e como a gente vê esse processo. Então, acho que é nesse contexto que o seu livro ganha a importância fundamental, como que já me colocou, talvez a sirva para que venha uma nova, aspas, Rosa, nova no sentido de diferenciar um pouco com a leitura que vem sendo colocada. Eu queria só para terminar, quer dizer, um aspecto que eu acho uma atualidade fundamental, com todos os erros que possa ter decorrido daí, mas é o internacionalismo da Rosa Luxemburgo, sobretudo hoje e sobretudo pensando no Brasil, assim, não que isso não exista em outros lugares, mas me parece que o Brasil, infelizmente, tem uma tradição campista mais forte do que em outros lugares. Quer dizer, você está de um lado ou do outro, então é Putin, Zelensky, é a Ucrânia, o país está sendo agredido, o Putin é menos pior porque ele briga com os Estados Unidos, e etc, etc. Quer dizer, a mesma coisa quando se dá vazão a um certo antissemitismo na luta justa, legítima e urgente contra o Estado de Israel. Uma luta política e não uma luta contra os judeus. Pelo contrário, então a Rosa aí também é alguém fundamental nessa história toda. Em relação ao fascínio dela, eu, além de recomendar evidentemente a leitura do livro da Diana, mas quem puder ler em algum momento as trocas de correspondência dela, ali transparece a figura que ela era e porque ela era do jeito que ela era em todos os sentidos. Eu brinco com os alunos como ela gostava da minha, sua gatinha, como ela ficou mal quando ela foi. Isso para mim conta. Claro que isso não define a Rosa Luxemburgo, pelo contrário, mas conta muito sobre ela. E para terminar mesmo, aqui um pouco respondendo rápido, tentando o João, o Gabriel, quer dizer, a importância da subjetividade. Eu acho que quer dizer, é algo fundamental na Rosa, que ela estava lá na Primeira Internacional, quer dizer, da autoemancipação dos trabalhadores. Isso é uma perspectiva fundamental na Rosa, quer dizer. Claro que a gente tem que pensar as mediações aí, mas é um processo de emancipação que tem que ser uma autoemancipação. Aqui a gente pode fazer uma referência direta às teses sobre Freud, Marx, com a ideia que está lá, talvez aparece pela primeira vez de forma mais consolidada, a ideia de praxis revolucionária, quer dizer, que é uma praxis que transforma as condições objetivas e ao mesmo tempo transforma o sujeito que está transformando essas condições. Nesse sentido, uma autoemancipação revolucionária. Rapidamente para o João, eu já estou
passando sobre... Essa é uma parte também fundamental da Rosa, uma parte, né, como se a gente pudesse fragmentar ela. Mas esse debate econômico sobre o imperialismo, né, na acumulação do capital, uma coisa que acho que a Rosa, inclusive, colocando veja só quem era a figura, não é? Não só brigou com Kautsky, com Besta, com as grandes figuras da social-democracia na época, que tinham trabalhado pessoalmente com Engels, mas também muitas vezes colocou reparos no próprio Marx. Quer dizer, a Rosa, no limite, ela diz: o capítulo sobre a acumulação originária, primitiva, do capital, é um capítulo importantíssimo, mas o Marx tinha que ter ido além. Então o imperialismo para ela desenvolve, quer dizer, isso que o Marx de uma certa maneira pareceu dar a entender que estava nas origens do capitalismo, é um processo permanente. No limite, o imperialismo é isso para ela, é um processo, é o quanto o capitalismo é um processo de desapropriação, de expoliação e exploração permanente. Ele necessita incorporando regiões não capitalistas para sobreviver. Quer dizer, faz parte da sua lógica. Então essa dimensão também da violência implicada no desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, eu acho que é um traço bastante atual da Rosa, inclusive para pensar a crise ecológica. Enfim, tem várias questões, mas obrigado mesmo, as questões muito estimulantes. Bom, então, para seguir no sentido da Diana e tomando algumas coisas que disse o Fábio, eu quiser tomar algumas coisas do Fábio, do debate em torno às origens do PT. Eu não conheço tanto as origens do PT, a história do PT como vocês, naturalmente, mas eu poderia falar do periodismo e dessas coisas, mas do PT não muito. Mas eu acho, quando você falou da certa afinidade do pensamento de Rosa Luxemburgo nas origens do PT, o que eu posso dizer é que na questão do partido é difícil de falar de uma concepção de partido de Rosa Luxemburgo, porque eu acho que pelo menos a Rosa Luxemburgo tem tido três concepções de partido. Numa primeira concepção, você pode dizer que ela tinha uma concepção mais classicamente social-democrata. Por exemplo, no debate com Lenin, questões de organização da social-democracia russa, ela falava que, polemizando com Lenin, que Lenin dizia os socialistas são, os revolucionários são uma parte do movimento, e Rosa Luxemburgo falava que não, os socialistas são, os marxistas são o movimento mesmo. Quando Rosa pensava no movimento, ela pensava que o movimento socialista era a combinação do Partido Social-Democrata e dos sindicatos socialistas. Isso é uma concepção um pouquinho mais classicamente social-democrata. Mas depois disso, a Rosa tem uma segunda concepção, que é o que se chama, e que alguns, por exemplo, teóricos como Daniel Ben-Said, chamam de partido-processo. Partido-processo é que a classe operária vai, no processo da luta de classes, vai formando o seu partido, onde vai depurando as suas fias, por exemplo, afastando a burocracia e vai formando o seu partido revolucionário num sentido, como Laclau e Mouffe disseram, que vai se constituindo como classe e como partido. E você tem ainda uma terça concepção de partido no final da sua vida, que é uma concepção mais perto, mais apertada do partido de vanguardia de Lenin, que é quando ela funda o Partido Comunista Alemão, ela escreve que o centrismo do USPD, o partido do que ela fez parte até poucos dias, você tem que derrotar, ela fala de destruir o USPD. Isso tinha sido muito estranho na Rosa Luxemburgo alguns meses atrás, mas ela falava disso, ela tinha uma concepção um pouco mais perto do partido de Lenin. Então, a questão é que hoje, se você
quer ter um partido socialista, um partido operário, qualquer tipo de organização, você não pode, você tem que ter em conta o problema da burocratização, porque, por exemplo, o Brasil é um país muito desenvolvido culturalmente, politicamente, economicamente. Vocês têm uma grande saturação de organizações, de burocracias. As burocracias, na época de Rosa Luxemburgo, ficavam relativamente pouco desenvolvidas. A mesma burocracia que o Lenin, que a Rosa criticava. Se você compara essas burocracias com as burocracias de hoje, são muito menos burocráticas. Ainda mais, a burocracia dos sindicatos alemães era uma burocracia de origem socialista. Por exemplo, os burocratas sindicais alemães falavam que eles tinham que não fazer muita luta de classe, porque a luta de classes afasta setores da classe operária. Mas Rosa contestava que não, que precisamente os operários seguiam os dirigentes socialistas porque tinham uma prática de luta de classes. Então, essa burocracia tinha origem socialista e ainda marxista. Ainda mais, isso era uma divisão no princípio funcional. A burocracia era burocracia porque dirigia o sindicato quando você não tinha luta. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, você tem o imperialismo tive uma política de pagar burocracias, de pagar organizações para burocratizar todas as organizações operárias e dessa maneira ficar que essas organizações operárias se transformem, se voltem, uma ajuda do Estado capitalista. Então, hoje é difícil de construir um partido operário que seja verdadeiramente socialista, democrático, com burocratas. Foi muito bom o que Fábio disse sobre a problemática econômica, porque é muito atual, como ele falou, porque vocês, os melhores teóricos hoje, que analisam os processos de ecologia, de expropriação do capitalismo, de distintas áreas do planeta, da expropriação do público, tem se baseados na Rosa Luxemburgo. Ela foi criticada no seu tempo de um certo derrubismo. Ela tinha, você pode falar que ela tinha uma certa mirada catastrofista, mas essa mirada catastrofista era um antídoto contra a mirada harmonicista, funcionalista das burocracias e da social-democracia. E por último, aqui se falou de Walter Benjamin, eu quero ser um pouquinho provocador. Eu gosto muitíssimo de Walter Benjamin. Walter Benjamin, nas suas teses sobre o conceito de história, falava que o principal crime da social-democracia foi que a social-democracia fez a classe operária perder o seu ódio de classe, o seu ódio contra a burguesia. O ódio hoje, justamente, tem uma má imprensa, porque o ódio é o ódio da burguesia, o ódio dos fascistas da direita contra o movimento operário, contra os movimentos sociais, etc. Mas eu acho que o ódio à burguesia é verdadeiramente o amor à humanidade. Obrigado. Bom, gente, eu vou fazer alguns comentários muito rápidos também. Sei que algumas pessoas tiveram que sair porque tinha prova, mas para todo mundo que ficou aqui, primeiro agradecer muito as falas. O Guilherme é um companheiro com quem eu venho já há muitos anos debatendo sobre Rosa e sempre contribuiu muito para essa reflexão. Todas as colocações do Fábio me ajudam a pensar e a melhorar também essa própria elaboração sobre a Rosa Luxemburgo, então queria agradecer muito e também todos os comentários e perguntas que tiveram aqui no debate. Primeiro eu queria reforçar esse elemento de que
o objetivo do livro é, de fato, resgatar esses fios de continuidade e essa essência, né, como o João tinha colocado, substantiva, do que a Rosa efetivamente pensava, para combater uma ideia de socialismo em abstrato, né, porque não era nada abstrato, né, a Rosa foi assassinada pelas suas ideias, né, então que o socialismo era para o dia de festa, o que estava lá no nome do partido, junto com um sol, de repente, para expressar qualquer coisa, né, não, era um combate revolucionário, efetivamente, eu acho que isso é muito importante. E aí eu acho que isso entra no elemento que o Gabriel tinha colocado sobre a capacidade da gente conseguir imaginar uma sociedade diferente, como que isso vai sendo tirado da gente por essas políticas reformistas que tentam sempre colocar um teto, né, para essa questão, e eu acho que resgatar a Rosa ajuda muito a pensar isso. Esses pontos fortes da Rosa, como o enfrentamento à burocratização, às burocracias, nesse caso eu acho que a Rosa ela tem muito mérito, porque ela viu muito antes do Lenin a questão da burocratização da Segunda Internacional, né? O Lenin achou que era mentira a primeira vez que checou isso, que era propaganda reacionária. Depois, quando ele vê que estava certo, ele admite, não, a Rosa estava correta. O Trotsky tem um texto onde ele fala que o Lenin admitiu que a Rosa foi a primeira a ver. Então, isso realmente era um ponto muito forte. Então, esses aspectos eu acho que ajudam a gente a pensar, nos termos que o Guilherme tinha colocado, um socialismo pela base. Porque nesse combate que a gente faz ao conceito de socialismo democrático, bom, a gente também quer enfrentar o stalinismo, né? Esse livro também é um enfrentamento ao stalinismo nessa história burocrática, mas também essas reinvenções stalinistas que estão sendo reeditadas como se fosse uma coisa combativa e não tem nada a ver com isso, é uma história sangrenta, né? Então a gente também quer enfrentar o stalinismo, mas desde uma perspectiva que não oponha ao que foi toda a trajetória do Lenin e do Trotsky, né? E com o que a Rosa confluiu também desse ponto de vista, né? O Trotsky mesmo tinha um texto onde ele dizia que toda a obra posterior da Rosa, em relação ao que ela escreveu sobre a Revolução Russa, ia mostrando um avanço do pensamento dela em relação ao próprio Lenin, né? E eu acho que isso é muito importante. E, ao mesmo tempo, essas confluências não apagam os elementos mais específicos do pensamento da Rosa, que eu acho que nesse ponto da questão da espontaneidade ajuda muito a pensar essa ideia de socialismo pela base, né, no sentido do que a Rosa pensava da espontaneidade, no sentido mais profundo da participação das massas e da classe operária no processo revolucionário. Isso eu vejo como um elemento muito profundo do pensamento da Rosa e como ela concebia a ideia de greve de massas, né, que ao longo do tempo também foi avançando para poder pensar a própria arte da insurreição. Sobre a questão do debate econômico, eu estou contemplada também pelo que o Fábio e o Guilherme apontaram. A Rosa também teve uma polêmica importante com o Kautsky sobre isso, que tinha toda uma teoria, né, do ultra-imperialismo, que levava ele a ter uma política bem reformista também nesse âmbito. Então, acho que toda a elaboração dela sobre, e a ênfase que ela dava para elaborar sobre o imperialismo, para mim, tinha muito a ver com o combate político mais de conjunto que ela levou a vida toda. Então, enfim, queria fazer esses comentários. Esse livro, ele é um livro militante, eu acho que ficou bem claro, obviamente um estudo teórico que tenta ser aprofundado, mas um livro militante que busca resgatar esses fios de continuidade. Inclusive, o epílogo do livro é um texto do Trotsky. Eu fiquei muito em dúvida se eu publicava o Tire as Mãos de Rosa Luxemburgo ou o Luxemburgo e a Quarta Internacional. Até o último minuto da edição eu estava em dúvida, porque eu gosto demais dos dois textos do Trotsky, e eu decidi pelo Luxemburgo e a Quarta Internacional pelo único aspecto de que é um texto que, naquele momento, já 10 anos depois da morte da Rosa, mais ou menos, o Trotsky chamava a construir a Quarta Internacional sobre os 3 L's, né? Lenin, Luxemburgo e Liebknecht, né? E eu acho que, da nossa parte, essa tarefa ela segue vigente, porque tem uma tarefa, né, de reconstruir a Quarta Internacional. Para quem se reivindica trotskista, é parte do que a gente vem levantando. Por isso eu também quis fazer essa homenagem. Então, é isso. Eu acho que nesse momento político internacional é muito necessária essa reflexão. O livro está dedicado às crianças palestinas,
né, que inclusive hoje vivem a barbárie, pelas quais a gente precisa lutar pelo socialismo, e eu espero que seja uma ferramenta para a luta revolucionária, para a reflexão política, teórica, né, e para a gente batalhar por uma perspectiva independente também no nosso país e não cair nessas alternativas social-democratizantes e reformistas que já mostraram que são um desastre para enfrentar o capitalismo. Então é isso, gente. Obrigada.